Olá, meus queridos irmãos. Espero que todos tiveram uma boa semana, ou aliás, uma boa quinzena, né? Que a nossa caminhada aí continue sempre, apesar dos percalços, não é? Iluminada pelos nossos irmãos maiores, não é? Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso bate-papo, mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema número que vai falar o seguinte: a culpa é do karma. Toda a paz está em você. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai focar sobre a causa e o efeito, não é? Ouçamos aí o que Allan Kardec nos diz sobre esse assunto. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Allan Kardec, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bom, meus amigos, alguns espíritas fazem uso da palavra karma, não é? Para quando querem designar a lei de causa e efeito kardecista. A palavra karma, na realidade, é uma palavra indiana, né, que vem do sânscrito e é uma língua antiga, né, deles. E não sendo essa terminologia karma uma palavra, uma terminologia da doutrina espírita kardecista, não é? Algumas pessoas, não é, entendem que o karma se refere mais para o lado negativo dos efeitos com relação aos nossos atos. Então, o karma, é meu karma, né? Sempre fala, isso é meu karma, fulano é meu karma, né? Isso aqui é meu karma, né? Bom, na realidade, a lei de causa e efeito, ela se refere às ações e às consequências tanto positivas quanto negativas dos nossos atos, né? Atos pretéritos. Esses atos, eles podem ter causa ou podem ter sido praticados na vida atual, que é o mais comum, e também podem ser atos de vidas passadas, não é? Então tem essas duas possibilidades. Na fala do Kardec, que nós tivemos agora aí, nós podemos observar, né, que sempre, e na grande maioria das vezes, os efeitos, né, dessas ações são responsabilidades nossas, porque a maioria dessas ações foram praticadas por nós. E devido às ações praticadas nessa encarnação, não é? E em reencarnações passadas. Porém, nós sempre temos que dar atenção para quê? Para não se colocar sempre que as nossas aflições, não é? Que as nossas harmonizações se referem sempre a vidas anteriores, não é? Nós temos essa mania, né? Ah, eu joguei pedra na cruz, o que eu fiz, meu Deus, né? No passado, na vida passada, para passar por isso agora, não é? A maioria dos nossos sofrimentos são em virtude de atos que nós tomamos, atos impensados e refletidos que nós tomamos na atual encarnação, não é? Mas o nosso orgulho não deixa que nós reconheçamos isso. Então, nós buscamos um culpado, que somos nós, mas essa relação nós com nós mesmos, nós conosco, em vidas passadas, parece que nós estamos nos referindo a outras pessoas, né? Então, é mais prático nós culparmos, né, essa pessoa da vida passada. Ouçam aí. A origem dos males terrestres são a consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição.
Quantos se arruinam pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse. Quantas doenças decorrem dos excessos de todo gênero. Interroguem friamente suas consciências. Allan Kardec, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, nós podemos observar que, assim, é um erro nosso, é um engano nosso, quando nós colocamos, né, que existe um determinismo, né, das nossas aflições somente pelos atos das vidas passadas, não é? Quanto aos nossos atos, nós temos sempre o livre-arbítrio em nossas decisões, tá? Principalmente, não é, nessa encarnação que nós estamos vivenciando, nós estamos tomando decisões face ao nosso livre-arbítrio. É relativo? É, mas nós podemos o quê? Ceder ou resistir ao erro e modificar o resultado das nossas ações, não é? Tanto agora como nas vidas futuras. Então nós temos essa prerrogativa, né, de tomarmos as decisões. Então, o determinismo ou a fatalidade, não é? Ela vai estar somente na responsabilidade que nós assumimos com os nossos atos praticados. Então, nós podemos pôr aí três situações. Kardec nos diz que que existe fatalidade só na hora do nascimento e na hora da morte, não é? E, subjetivamente, nós podemos dizer que existe a fatalidade na nossa responsabilidade. Por quê? Porque fatalmente, né, determinadamente, nós somos responsáveis pelos atos praticados por nós mesmos, tá? Então, ela não existe no quando e nem no como se ajustarão os efeitos das causas dadas. Então, não existe essa história de dizer, eu matei numa vida, na outra vida eu vou ser assassinado. Essa fatalidade não existe, não é? Existe a fatalidade no quê? Eu matei numa vida anterior, eu vou ter que harmonizar isso. Quando e como só a espiritualidade, né, através dos desígnios do Pai, é que definem, não é, se nós temos condições. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos diz sobre o assunto. Algumas vezes, quando a vida já foi desperdiçada, põe-se então um homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? No entanto, já não há mais tempo, perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Allan Kardec, em o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Diante, né, de toda essa fala de Kardec, do que nós conversamos aqui, eu peço para você, meu caro amigo, muito cuidado. Não é? Presta atenção, não é, que você fez uma causa que pode ter um efeito muito negativo para você. Obrigado a todos, era isso que eu queria dizer nessa quinzena, para que nós refletíssemos, e eu nunca quero que essas nossas conversas fiquem como lição de moral de alguém que é mais moralmente evoluído para outros menos moralmente, porque nós estamos todos na mesma barca, sem diferença, não é? Talvez eu esteja até menos, muito menos do que muitos de vocês. Eu também tenho muito que aprender com vocês, tá? Mas é isso. Continuemos sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem com Deus e uma boa quinzena. Tchau, pessoal.